vocês vão ver que a campanha do Abril Verde focou na questão das medidas de prevenção à Covid-19 a partir do modelo do queijo suíço. O que é o queijo suíço? Bom, ele é cheio de furinhos, nós sabemos. Então, para conseguir efetivamente superar cada uma dessas situações, e esses furinhos no dia a dia poderiam ser meios em que o vírus poderia estar se disseminando, nós precisamos ter várias barreiras de proteção. Se a gente tiver apenas uma única barreira, certamente algum furinho vai ficar descoberto e a possibilidade do vírus ser disseminado, ele vai continuar existindo. Passa o próximo slide, Isabela. Então, a gente propõe aqui medidas de prevenção individuais, aquelas que todos nós, e aí não é só pela questão de sermos trabalhadores, mas de sermos pessoas que se importam com a vida do próximo, vivemos em sociedade, precisamos nos preocupar conosco e com quem vive com a gente, então temos que ter as medidas de prevenção individuais e também as medidas de prevenção coletivas. Dentro das medidas individuais, não basta apenas higienizar as mãos, não basta passar o álcool gel, você precisa também usar as máscaras, precisa manter o distanciamento. Então, o cúmulo, a junção de todas essas medidas de prevenção que vão te assegurando efetivamente um cenário de maior proteção. E a partir daí, e aí já pensando sim em ambiente de trabalho, nós temos que ter também as medidas de proteção coletivas. Pode passar adiante, Isabela? Eu trago ali, quando a gente fala da questão da higienização das mãos, né, isso a gente está mais do que ciente, né, do quanto a gente precisa ter essa medida de prevenção, e inclusive, a gente ouve falar que ultimamente, nesse último ano, a gente teve menos episódios de outras doenças provocadas por vírus e bactérias, justamente porque a gente intensificou em muitos formatos essas questões das medidas de prevenção e que talvez antes a gente não tivesse todo esse cuidado. A questão da higienização, a questão do uso de máscaras, e aqui eu já trago, olhando especialmente para esse setor do óleo e gás, uma questão especial com relação à questão do uso das máscaras. Vocês todos devem se lembrar do início da pandemia, em que, num primeiro momento, havia até uma discussão, a OMS, né, a Organização Mundial da Saúde, sequer orientava que houvesse o uso de máscaras, até que, num momento subsequente, depois que vários países já tinham adotado, passou a ser, sim, uma orientação a nível global. No Brasil, até hoje, infelizmente, algumas pessoas ainda são extremamente resistentes, né, ao uso de máscaras como uma medida de proteção, mesmo sendo hoje fartamente, de farta concordância no âmbito do mundo científico, que de fato é uma das importantes barreiras de prevenção. E, diante dessas novas variantes do vírus que estão surgindo, nós temos também um cenário de que, na realidade, aquelas máscaras que, num primeiro momento, foram consideradas suficientes, elas sequer seriam suficientes. Então, as autoridades sanitárias europeias, elas já estão, de vários países europeus, já estão apontando para a necessidade de uso de máscaras PFF2 ou N95, como elas são chamadas nos Estados Unidos, mas porque elas são máscaras mais protetoras realmente. E na prática, no dia a dia, essas máscaras, elas não foram criadas agora, elas são máscaras que já existiam enquanto equipamentos de proteção individual. Então, até mesmo a questão do uso delas tem que ter todo um cuidado na questão da colocação, na questão do manuseio, para que efetivamente, até por ser um produto mais caro, ela traga a proteção devida. No âmbito do trabalho do setor de óleo e gás, nós recentemente, no Ministério Público do Trabalho, pedimos uma recomendação às empresas para que passem a adotar, a utilizar, a distribuir entre os seus empregados essa máscara N95 ou PFF2. Em especial, naqueles momentos em que não há possibilidade de implementar a terceira barreira de proteção individual, que é a questão do distanciamento. E em que momento seria isso? Principalmente na questão dos deslocamentos prévios ao embarque dos trabalhadores para as plataformas. Nós sabemos que muitas vezes são utilizados transportes públicos, onde você não tem uma garantia de distanciamento, não tem uma garantia de não aglomeração, então, pelo menos, que se tenha a utilização dessas máscaras durante esse deslocamento, seja na ida
para o local onde fica o hotel, para embarque ou para o aeroporto, seja na volta, porque a gente precisa garantir que esse trabalhador vá trabalhar sadio e volte também para casa sadio. E da mesma forma também a utilização dessa máscara durante o deslocamento do trabalhador do aeroporto para a plataforma, que normalmente é feito em helicópteros. Nesses helicópteros nós sabemos que não há distanciamento, então não há uma distância nem um metro, nem um metro e meio, nem muito menos 2 metros. O que sabemos é que todos eles vão extremamente aglomerados, e mesmo que todos os trabalhadores hoje sejam submetidos a um teste pré-embarque, esse teste ele costuma ser feito 3 dias antes do embarque, efetivamente. Assim, há algumas diferenças entre os protocolos da empresa, mas em geral 3 dias antes do embarque. Nesses 3 dias antes do embarque, até o dia efetivamente do embarque, pode esse trabalhador efetivamente acabar sendo contaminado de alguma forma e ele não ter sido identificado e bloqueado naquele teste pré-embarque, de modo que durante o deslocamento para a plataforma ele pode vir a contaminar colegas, ou às vezes todos que estão naquele helicóptero, sabendo que acaba sendo um ambiente confinado, de modo que o uso dessas máscaras especiais nesse deslocamento se torna extremamente necessário. Pode passar, Isabela. Então, temos a terceira medida, né, a questão do deslocamento da distância física, da não aglomeração, e aí já passamos para as medidas de proteção coletiva, a questão da instalação das barreiras físicas, né, por exemplo, as proteções de acrílico, isso em ambiente de trabalho se torna extremamente importante, porque algumas em que você não consegue efetivamente manter um distanciamento por ausência de espaço para realmente distribuir as pessoas, a instalação dessas barreiras físicas, ela se torna extremamente importante. Muitos de vocês já devem ter se deparado com elas em supermercados, no atendimento bancário, às vezes em alguns tipos de lojas, farmácias, a gente já tem identificado. Mas é algo extremamente barato e que, de fato, precisa ser implementado porque é uma barreira de proteção eficaz. Pode passar, Isabela? Ainda dentro das barreiras de proteção coletiva, a questão da vigilância à saúde dos trabalhadores. E aqui é extremamente importante que a gente tenha um olhar especial para essa palavrinha, vigilância. Em geral, a gente ouve falar da vigilância sanitária, e ela se tornou algo extremamente visível dentro desse cenário da pandemia, porque, em geral, ela procura e ela faz a fiscalização dos decretos municipais que implementaram ou impuseram a implementação dessas medidas de prevenção à disseminação da Covid-19. Mas, no dia a dia, todas as empresas deveriam fazer vigilância em saúde do trabalhador, ou seja, diariamente acompanhar qual é a situação de saúde desses trabalhadores, acompanhar se efetivamente os meios de prevenção no ambiente de trabalho são implementados, se a segurança é assegurada e a gente tem ambientes de trabalho seguros e salubres. Então, a vigilância e a busca constante de eventuais sintomas, situações de risco, ela precisa acontecer como algo já tradicional nas empresas. Muitos de vocês, nesse cenário da pandemia, talvez tenham pela primeira vez ouvido falar sobre essa questão de protocolos, implementar medidas de prevenção, ter um protocolo de contingenciamento, mas na realidade isso no âmbito do trabalho é algo extremamente antigo até, porque nós temos os programas de prevenção em saúde do trabalhador e os programas de controle médico, que são conhecidos por 2 siglas, o PPRA e o PCMSO, que já são previstos em normas regulamentadoras há muito tempo. Então, nós não temos nenhuma novidade hoje quando falamos em protocolos de prevenção. O que temos é uma pandemia que nos exigiu realmente um esforço maior, principalmente porque se trata de um risco, em grande parte, ainda desconhecido, apesar de que dia a dia a gente vai conhecendo um pouquinho mais, mas em grande parte ainda desconhecido, e que nos exige uma atualização constante desses protocolos. Mas, mesmo assim, não é nada diferente do que sempre deveria ter sido. PPRA e PCMSO, apesar de nós sabermos que em muitas empresas eles são apenas folhas de papel que ficam guardados em alguma gaveta e até empoeirados lá de vez em quando, o fato é que eles deveriam ser efetivamente implementados e diariamente, semanalmente, mensalmente ou na periodicidade que for necessária, quando houver situação de alteração aos riscos em que há exposição no ambiente de trabalho, esses documentos também sejam devidamente atualizados. A questão ainda
voltando aqui para as nossas barreiras, das quarentenas e do isolamento, e por último a questão dos cuidados com a qualidade do ar. E aí nós novamente temos um ponto de extrema tensão quando a gente pensa no nosso setor de óleo e gás, porque são ambientes confinados que essas pessoas trabalham, seja nas plataformas, seja nas embarcações de apoio. São ambientes em que elas não apenas trabalham, mas elas vivem durante 14, 21 ou 28 dias, principalmente agora em razão desses elastecimentos de escalas de trabalho que foram implementadas em razão desse cenário de pandemia e da necessidade de circulação de pessoas, da circulação das pessoas ser reduzida. Então, a gente tem um tempo extremamente longo de pessoas vivendo naquele ambiente em espaços muito confinados. Em um estudo divulgado pela Anvisa, ela aponta que nesses espaços confinados, embarcações, por exemplo, nós temos uma possibilidade da disseminação de um caso para até 17, 18 casos, enquanto que num ambiente aberto, numa situação de grande alastramento, nós poderíamos ter de 1 para até 4 casos. Então, vejam que no ambiente confinado, numa embarcação, a gente teria uma situação quase quintuplicada, né, de possibilidade de disseminação. Então, por isso, a importância da questão da qualidade do ar, de controle permanente da higienização, de controle dos sistemas de climatização para que eles sejam realmente eficazes. E, além disso, nós temos uma situação de cautela também, decorrente daqueles casos em que se identificam casos suspeitos a bordo e esse trabalhador ele não consegue ser imediatamente desembarcado, porque uma vez sendo suspeito, uma vez identificados contactantes, eles precisam ser isolados num primeiro momento a bordo, até que venha um helicóptero para conseguir fazer o desembarque desse trabalhador. A norma regulamentadora, tem uma norma regulamentadora específica do extinto Ministério do Trabalho, hoje Secretaria do Trabalho, vinculada ao Ministério da Economia, que dispõe sobre essa obrigatoriedade de fazer o desembarque desses trabalhadores que tenham confirmação ou suspeita de doenças infecto-contagiosas. O fato é que não podemos mantê-los a bordo com a possibilidade de disseminar o vírus. Precisamos desembarcá-los. Só que, mesmo assim, mesmo querendo que seja imediato, a gente sabe que em função de questões climáticas, em função de questões logísticas, isso pode acontecer em até um dia, e tivemos casos, realmente, principalmente em cenários de surf, como tivemos agora, principalmente no curso do mês de março, em que às vezes eles chegaram a ficar até 3, 4 dias a bordo, isolados a bordo, a princípio, mas sabemos que enfrenta essa questão também da circulação do ar, sendo que o vírus pode estar se espalhando dentro daquela unidade. Bom, então vamos lá. Acho que quando a gente fala do contexto pandêmico, o primeiro ponto que as empresas precisaram se estruturar foi exatamente os comitês de gestão de crise, como lidar com uma coisa que era totalmente nova e que ia mudar bastante, né? Acho que aqui eu faço uma primeira conexão com o que a Silene trouxe, que é exatamente essa visão de gestão por barreiras. Então, essa imagem aqui é de uma cartilha de ações de prevenção à Covid desenvolvida pelo Instituto Brasileiro de Petróleo e Gás, né? Então, a gente trabalhou bastante com base, né, nessa cartilha, e não só olhando para as barreiras, mas também como gerenciar essas barreiras, né? Então, como identificar os pontos de melhoria, como fazer uma aplicação, uma verificação e agir quando necessário em relação a cada um dos novos controles que a empresa estava implementando, né? Então, acho que esse é o primeiro ponto, né? Quando a gente começa uma crise dessa, principalmente voltado aí para a situação da operação offshore, é muito dinâmico, as regras mudam muito rápido, o aprendizado foi acontecendo ao longo do tempo, né? Novos estudos saindo, indicando quais eram as melhores práticas, e até hoje as coisas continuam evoluindo nesse sentido. Então, isso gerou essa necessidade de não só estruturar uma sistemática de gestão por barreiras, mas também de agir nas melhorias. E aqui eu acho que é um ponto extremamente importante. Quando a gente fala das empresas que trabalham offshore hoje e da gestão dessa crise, por mais que a gente está falando aqui de saúde e segurança, todos os setores são impactados e têm uma responsabilidade dentro
dentro desse tratamento, dessa mitigação da crise, né? Então, absolutamente, assim, eu não consigo citar um setor da empresa que não tem algum nível de atuação para prevenir, para atuar numa barreira dessa. Então, quando a gente está falando, assim, do setor de suprimentos, setores de RH, os próprios setores que a gente chama de facilities management, né? Então, a gestão das nossas unidades, legal, absolutamente comunicação, né? Absolutamente todos os setores têm um envolvimento e têm uma participação importante na gestão dessas barreiras. Então, acho que o primeiro ponto, quando a gente fala da gestão de crise, é ter bem estruturado o formato como a empresa pretende agir. Para vocês terem uma ideia, nosso primeiro encontro de comitê de crise na Acre, ele aconteceu antes mesmo do primeiro caso de Covid no Brasil, né? Então, outros países já vinham vendo o aumento da pandemia, a gente já começou a estruturar um comitê de crise, já esperando esse risco que ia acontecer, e até hoje esse comitê se encontra todas as semanas para tratar da evolução, do que sai de novidade em relação à gestão da crise, o que precisa ser melhorado dentro dos nossos protocolos. Então, acho que esse é um primeiro ponto bem importante. O segundo ponto que eu trouxe aqui é exatamente o como esse trabalho em conjunto para as empresas fez bastante sentido para que a gente tivesse uma ação rápida para os trabalhadores, né? Para que a gente levasse ações mais estruturadas, para que a gente levasse uma experiência um pouco mais amadurecida em relação às ações de crise, né? Então, eu cito aqui alguns exemplos ligados diretamente às ações que a Acre tomou, mas a gente tem, por exemplo, a Bespetro, né, que é a Associação Brasileira das Empresas de Serviço de Petróleo, diversas empresas lá. A Bespetro instituiu um comitê de crise desde o início, e sempre com esse foco muito grande em como atender aos novos protocolos que vinham sendo discutidos, né, como cada empresa estava atuando para prevenir, qual era a situação de cada uma das empresas, o que estava dando certo, o que precisava ser melhorado. A própria NBCC, aqui não estão ligado ao óleo e gás, né, mas a Câmara Brasil-Noruega de Comércio, então várias empresas norueguesas também bastante preocupadas com a crise. A Acre é uma empresa norueguesa, então a gente atuou também em conjunto com esse time, fazendo campanhas, não só na parte direta para o trabalhador, mas também no lado social, então fazendo algumas campanhas. A IOGP, então também a IOGP, diversos statements, né, da IOGP, diversos papéis ali emitidos pelo time, pelo comitê de saúde da IOGP. Eu trouxe até esse ponto aqui, que esse foi um grande ponto de discussão, né? Quais eram as melhores práticas de testagem logo no início da pandemia, e a IOGP já trazia um protocolo que a gente adotou desde o início, que hoje é usado ainda por todas as empresas, já visto como o protocolo mais seguro. Então, isso tudo demonstra o quanto, né, estar inteirado ajudou a melhorar essa condição de trabalho offshore. Eu trouxe aqui também um ponto de uma cartilha do IBP, então a Acre trabalhou direto na coordenação do desenvolvimento dessa cartilha, que era exatamente um foco em cartilha para operação responsável, né, no segmento offshore, durante a pandemia de Covid, aquela primeira imagem que eu mostrei do diagrama de barreiras ali de proteção para a Covid, ela está muito ela está dentro dessa cartilha e vários outros protocolos aí de segurança e saúde. Então, esse trabalhar em conjunto numa situação de pandemia, olhando para um público específico como o público offshore, é algo que também funciona muito bem. Então, buscar experiências, pessoas que de alguma forma já erraram, né, para que a gente previna erros no futuro. Então, isso tudo ajuda bastante e é algo que faz bastante sentido hoje para continuar buscando. Aqui trazendo um ponto para comentar, eu acho que é um ponto bem importante, né? Quando a gente fala do público offshore, nesse contexto de pandemia, é enorme a quantidade de novas regras que são implementadas no local de trabalho e que a gente espera que os trabalhadores assimilem de maneira muito rápida, né? O médico responsável pela área de saúde na nossa empresa, ele comentou uma vez comigo, na verdade ele fez até um treinamento para liderança sobre a fadiga pandêmica, né? E quando a gente fala de fadiga pandêmica, é exatamente o quanto a nossa mente fica cansada de ter tantos novos protocolos para serem implementados, que nós não estamos acostumados a fazer, e não é só no trabalho, né? Desde o momento que você
entra na sua casa, tem uma série de protocolos. O trabalho não é diferente. Então, o trabalhador ele se submete a um novo protocolo antes de embarcar, um protocolo no transporte, um protocolo na aeronave, um protocolo para ele se alimentar, um protocolo no camarote que ele vai dormir, no dia a dia do trabalho. Então, isso tudo gera uma carga de informação muito grande. E isso é somado a todos os controles de atividade que ele já tem no dia a dia, né? Ele vai fazer uma operação crítica, uma operação de alto risco, que é a operação offshore, e ele ainda tem que cuidar desses novos protocolos e mais os protocolos que ele já está acostumado a fazer. Então, acho que do ponto de vista de comunicação, as ações de comunicação, elas foram bastante importantes para ajudar esse trabalhador. Então, eu não espero que ele tenha gravado já na cabeça dele o que ele tem que fazer quando ele chegar no refeitório. A gente tem lá uma coisa bem visual, com fotos, com orientações do que seguir no passo a passo, de maneira bem clara. Então, quando ele chega no escritório, ele tem orientações claras. Quando ele chega na área operacional, ele tem ali orientações muito claras. O nível de comunicação tem que ser muito alto, muito direcionado para alcançar esse trabalhador. Então, outro ponto, ser muito transparente, né? Eu coloquei aqui um ponto que são os relatórios semanais dos casos que a empresa teve, dos casos suspeitos que estão sendo monitorados, é claro que protegendo os dados, né, de uma maneira não, né, trazendo só os números ali, não os nomes, mas para deixar claro qual é a situação que a gente está hoje, ser muito transparente, para que os trabalhadores tenham confiança naquilo que está sendo, no trabalho que está sendo desenvolvido na empresa. Um outro ponto é a própria capacitação da liderança, né? Então, como que essa liderança vai entender o papel dela dentro da crise? Então, como é que eu vou vou manter a cultura de HSE, né, a cultura de saúde, segurança e meio ambiente aqui, quando a preocupação das pessoas é outra, né? O cara está preocupado em casa, ele está preocupado com essa pandemia, com tudo que está acontecendo. Então, essa capacitação também foi importante nesse sentido. Então, comunicação acho que é um tema extremamente fundamental, né, nessa situação. Bom, falando um pouco aqui também de saúde e bem-estar especificamente, né? Esse foi um ponto que nós trabalhamos bastante. Eu acho que a doutora Sirlene trouxe o ponto ali, né? O Smart Lab, uma ferramenta espetacular. E eu acho que uma das coisas que a gente consegue observar naqueles dados ali é o quanto os afastamentos relacionados à saúde mental têm aumentado. Então, isso sempre, desde o início da pandemia, até uma coisa que as pessoas têm a percepção de que talvez a saúde mental tenha, de alguma forma, o problema da saúde mental no trabalho no Brasil tenha iniciado durante a pandemia, mas nós sabemos que isso é um problema que já vem crescendo e vem aumentando ao longo dos anos, e a pandemia só ajudou a acentuar esse problema, né? Então, do ponto de vista da gestão de saúde e bem-estar, e um foco também na saúde mental, acho que a gente tem 3 principais ações aqui que foram endereçadas com base também no que a gente ouviu dos nossos funcionários, né? Então, o primeiro ponto é um teleatendimento médico, né? Então, a gente tem a dificuldade de estar em quarentena, a gente tem a dificuldade de reduzir os deslocamentos, ir a um hospital aumenta o seu nível de risco. Então, uma das coisas que a empresa adotou foi exatamente esse teleatendimento médico 24 horas. Então, eu tenho ali pelo menos um atendimento inicial, que esse profissional pode conversar com o médico, ter uma orientação, esse médico consegue fazer uma avaliação no sentido dos sintomas que estão sendo reportados, se aquele colaborador deve procurar um hospital ou não. Então, esse benefício já universalizou esse atendimento, deu velocidade, e o feedback foi muito positivo de toda a força de trabalho, né? Não ter que ir a um hospital numa situação que a gente está, pelo menos inicialmente, para um primeiro atendimento, isso ajuda muito. Depois, só se os sintomas aumentam, dependendo dos sintomas, o médico é que faz a avaliação e vai indicar. Um segundo ponto é um benefício mais abrangente, né? Um benefício via telefone, mas é um atendimento de assistência social, suporte jurídico, também tem algum direcionamento psicológico e financeiro para esses profissionais. Então, olhando do ponto de vista de saúde e bem-estar, todos esses pontos eles impactam, né? O quanto você está bem para o trabalho. Então, esse primeiro atendimento ali, que dá um suporte inicial para os trabalhadores, também foi um benefício que o feedback que a gente teve foi muito positivo, de ter ajudado eles nesse momento mais complexo aí da pandemia.
E o terceiro ponto, o programa de saúde mental da companhia. Então, a gente já tinha diversas ações de saúde mental, mas dentro da situação da pandemia, a gente aumentou as ações desse programa. E tem 3 pontos principais, né, de atuação. Uma primeira é a capacitação da liderança para entender o que é saúde mental, saber como trabalhar esses temas, conhecer os temas, né? Um segundo ponto, o atendimento universalizado. Então, a gente já tinha um atendimento psicológico pelo plano de saúde, porém a gente sabe que existe uma certa burocracia, né? Você precisa passar por um clínico geral para ter uma indicação. O plano de saúde tem essa burocracia. Hoje o que a gente fez foi universalizar esse atendimento. Então, ter psicólogos disponíveis para consultas, para acompanhamento, para até 4 consultas mensais, no mínimo uma consulta semanal ali, para que a pessoa possa fazer esse acompanhamento, se ela entender que é importante para ela. E práticas preventivas, né? Então, práticas estimulando o autoconhecimento, mindfulness, uma série de práticas que a gente trouxe dentro da empresa de forma a trazer esse tema mais vivo para o dia a dia dos colaboradores, entender que esse não é um tabu e que se alguém estiver precisando de ajuda, ele também tem um canal nesse ponto. Eu acho que o público offshore usa esse programa de uma maneira muito ativa e faz bastante sentido para esse público, principalmente porque o trabalho offshore em si já é um trabalho bastante estressante, né? Hoje em dia as operações elas são medidas de uma maneira muito detalhada. Os trabalhadores a bordo eles já têm uma pressão de estar lidando com um risco mais alto, de estar longe da família, de estarem confinados. Então, quando você tem uma situação de pandemia, isso agrava ainda mais, né, o quanto esses trabalhadores são pressionados. Bom, trazendo aqui algumas outras ações importantes, aqui algumas até se conectam também com o que a Silene comentou. Então, primeiro, já falei bastante ali na área de comunicação, mas os protocolos claros e atualizados, então, ter velocidade. Uma das coisas que a gente aprendeu no grupo de crise é que uma semana para tomar uma ação, às vezes, ela é tempo demais, né? Então, saem protocolos novos e a gente precisa ter uma atuação ali em até 2 dias, 3 dias no máximo, para colocar as coisas para acontecerem. Então, esse grupo de crise tem essa importância. Um outro ponto é a gestão dos grupos de risco, né? Então, esses trabalhadores que são do grupo de risco, a gente sabe que o ambiente offshore tem um risco maior. Como é que a gente vai atuar com esses trabalhadores? Infelizmente, a gente tem contratos também de trabalho administrativo. Então, o que nós conseguimos fazer foi fazer um job rotation, né? Então, uma rotação desses trabalhadores para atuarem em operações onshore, para atuarem em home office, enquanto a gente conseguiu direcionar outros trabalhadores que não eram do grupo de risco para essa atuação offshore. Então, aqui também um ponto importante, e a percepção dos colaboradores é muito positiva também desse cuidado na empresa, né? A atuação próxima da gestão. Esse aqui é um ponto bem importante, eu vou falar um pouco sobre o uso de tecnologia lá na frente, mas como que é a atuação da nossa gestão, a gente procura deixar a gestão mais próxima, né? A tendência no momento de pandemia, com a gestão trabalhando em home office, era que o distanciamento aumentasse. E, na verdade, o que a gente foi criar soluções de conexão, né? Usando tecnologia, eu vou falar no detalhe um pouco mais para frente, mas de forma que a gestão estivesse mais próxima, seja por telefone, ligando, ouvindo as pessoas, entendendo o que estava acontecendo, porque, de novo, várias novas normas e nem tudo que a gente planeja num grupo de crise, na hora de implementar no dia a dia, vai fazer sentido. Então, esse feedback dos colaboradores também é bem importante. O envolvimento dos fornecedores. Então, o envolvimento dos fornecedores no grupo de crise, o envolvimento dos fornecedores nas ações, no tratamento dos desvios identificados durante todo o processo. Então, essa proximidade com os nossos fornecedores, com as empresas terceirizadas, isso também foi bastante importante. Eu acho que a Silene também trouxe um ponto extremamente importante, né? Se a gente não olhar para isso aqui, a gente vai ter problema de protocolos não sendo seguidos no mesmo nível, e aí um risco aí de não cuidar de todo mundo envolvido na operação com o mesmo cuidado. Vacinação contra a gripe, é claro, a vacina contra a gripe não previne o Covid, mas a empresa faz essa vacinação voltada para prevenir os sintomas, né? Então, a gente evita aqueles casos sintomáticos, reduz um pouco, pelo menos, os casos sintomáticos que são falsos para a Covid e são necessariamente uma gripe. Então, hoje a gente afasta qualquer funcionário ao primeiro sintoma, né?
para um afastamento para testagem, né, e quarentena se necessário. Na verdade, um afastamento, quarentena, testagem, esse é o fluxo. E aí, a vacinação contra a gripe ela ajuda a reduzir esses casos de funcionários sintomáticos, né? Então, isso também é uma percepção que a gente tem, é que cada pessoa recebe os sintomas em uma quarentena ali, né, de caso suspeito de uma maneira diferente. E só de você evitar alguém passar por isso já é um ponto positivo. Um outro ponto aqui, o apoio no desembarque. Então, esse é um ponto extremamente importante, né? Qual é o apoio que a gente dá para os trabalhadores no desembarque? Então, você tem um caso, por exemplo, que desembarcou e é um caso suspeito. Às vezes você tem um caso, nós tivemos alguns casos, a gente não opera unidades, mas nós atuamos em diversas unidades nos campos de petróleo no Brasil. E aí, uma das coisas que a gente percebeu, às vezes uma unidade está tendo alguns casos suspeitos e as pessoas desembarcam, mesmo que elas não são casos suspeitos, elas têm uma preocupação de voltar para casa e ter alguém, por exemplo, do grupo de risco em casa. Então, a gente criou uma sistemática de apoio no desembarque para que a pessoa possa, se ela precisar, ficar num hotel durante um período, ser testado, mesmo que ela não tenha sido considerada um caso suspeito na unidade, mas para dar uma segurança maior para ela antes dela voltar para casa, né? E tem aqueles trabalhadores que conseguem fazer uma quarentena em casa, para os casos possíveis, a gente libera para essa quarentena em casa, é uma decisão, né, não tendo um problema nesse sentido, esse trabalhador consegue ir para casa e fazer essa quarentena também. Então, esse Laureano, apoio no desembarque... Oi? Tem mais 5 minutinhos, tá bom? Tá bom, eu estou finalizando já, beleza. E aí a sistemática de identificação de melhorias é sempre a gente trabalhar, eu vou falar um pouquinho mais para frente aqui, mas sempre trabalhar em ouvir as melhorias possíveis. Falando um pouquinho de digitalização e inovação, acho que isso ajudou bastante no momento da pandemia. Então, como monitorar os casos sintomáticos, como ter uma velocidade nesse atendimento. A gente criou um app, desenvolveu internamente até um aplicativo via celular em que os trabalhadores conseguem reportar os sintomas. O time de saúde recebe um relatório diário, faz os contatos, faz o acompanhamento, monitora esses colaboradores. Então, isso deu uma velocidade. Aqui eu falei também desse app, né? O médico 24 horas, consulta com o psicólogo também. As reuniões, né, passaram a ser via Teams. Essa ferramenta ajudou muito, ajudou a se conectar com os trabalhadores, mesmo que digitalmente. A gente teve uma participação muito grande deles. E o uso de tecnologias até mais avançadas, né? Então, os óculos de realidade virtual, a gente usou sistemas de monitoramento para fazer inspeções a bordo. Então, tudo isso ajudou dentro desse ponto de digitalização e inovação. Eu falei um pouco lá atrás, mas o verificar e agir é extremamente importante, né? Então, se a gente teve algum caso suspeito, algum caso confirmado, estudar o histórico desse caso, entender quais foram as falhas no processo que levaram a eles, trabalhar sempre com auditorias dos nossos processos para ter certeza que eles estão dando certo. Então, isso também é importante para garantir o controle. E um último ponto aqui é ouvir as pessoas, né? Então, o tempo todo eu falei sobre ter sistemáticas de atualização do que está acontecendo na ponta. Então, a gente fez uma pesquisa, por exemplo, sobre a confiança da força de trabalho nas ações da empresa. A gente teve uma participação de 40% da força de trabalho, um índice de confiança de 90%, e mais de 1.600 comentários. Então, comentários com sugestões de melhoria que a gente analisou e trabalhou para desenvolver melhores práticas. Então, isso é extremamente importante. O quanto a gente consegue ouvir as pessoas, entender o feedback delas, saber o que a gente fez e que deu certo, o que a gente fez e precisa ser melhorado, é extremamente importante. Então, uma das questões que eu queria colocar, tanto para a Cíntia quanto para o Laureano, também com a Sirlene, como tem visto isso, o quanto que as empresas, os líderes estão realmente preparados, mas também para essa questão da adaptação ao retorno ao trabalho. Né? Somente essas pessoas que a gente sabe quanto aumentou situações de crises, de surtos, de depressão, entre outras questões com a pandemia, e que eu posso estar equivocada, mas acho que tinha pouco preparo das empresas para saber lidar com isso, e se elas melhoraram. Pelo menos a pandemia trouxe, né? Alguma coisa para melhorar, saber lidar, porque senão vai ter que aprender. Né? Porque senão a perda, agora estão contabilizando a perda, os custos de uma morte mesmo, né? Daquela pessoa que tem tantas competências, que dá tantas soluções,
que a gente não podia perder. Ela morreu. Antes era só assim, quando saía da empresa, conseguia outro emprego. Agora ela morreu. E aí? Olha a perda, né? As empresas se dão dando conta. Espero que passem a preocupar mais com a gestão. Porque fazer gestão de pessoas é uma coisa, gestão do capital humano, gestão do conhecimento, capital intelectual é outra também. Enfim, falei de um montão de coisa aqui. O que vocês acham disso que eu falei? Bom, vou falar, Isabela, rapidinho aqui. Então, inicialmente também parabenizar as falas dos meus colegas de mesa aí, Laureano, Cíntia, eu acho que nós conseguimos complementar bastante bem e foi muito bacana assim, ter essa visão realmente dos profissionais envolvidos diretamente no dia a dia e certamente isso nos agrega muito e aqui para esse nosso espaço de debate, então realmente muito bom. Isabela falou da questão, né, da saúde mental e eu me lembro que ano passado eu mediei uma live sobre saúde mental e um dos presentes, ele era doutor pela USP e ele tinha escrito um artigo em 2015 em que ele falava em 2020 nós estaríamos vivendo a pandemia das doenças psicossociais. E aí eu perguntei para ele, né, se imagina, estamos vivendo duas pandemias, então, na realidade, né, a da Covid e a das doenças psicossociais, e que, na prática, se ele já previa que aconteceria com a Covid, realmente a situação se agravou. E aí entra outra questão, as empresas realmente estão preparadas, as lideranças estão preparadas, e eu acho que muito tem sido feito, e a gente precisa reconhecer o muito que está sendo feito, não medir apenas pelo que não está sendo feito. Então, um pouco do que Laureano trouxe, Cíntia trouxe das experiências que eles têm, e isso e outras oportunidades, até mesmo aqui no Café com RH, a gente já teve a oportunidade de debater. Eu disse como eu queria que todos fossem como vocês, como Laureano, como Cíntia, eu queria que todo mundo tratasse realmente o dia a dia no ambiente de trabalho, como vocês nos apontaram aqui, com essa preocupação, com esse cuidado, com essa atenção. Que maravilhoso que seria, né, Bela? Mas na prática, no dia a dia, o que a gente tem visto, e muitas vezes pela pressão, porque a empresa não pode parar, não tem como realmente ficar todo mundo em casa, e aqui a gente está falando sobre uma atividade essencial, então a pressão existe, a produção tem que continuar, não dá para parar a unidade, estamos num surto, nós temos que continuar assim mesmo. Mas como lidar com tudo isso? O colega ali pode morrer, ele está muito mal, ele desembarca num voo sanitário, ele desembarca numa maca, todo mundo preocupado porque está com sintomas graves e mesmo assim a produção não pode parar. Como isso impacta a saúde mental de quem continua ali tendo que trabalhar, né? E de repente a preocupação, e daqui a pouco pode vir uma notícia daquele trabalhador ou de outro colega que eventualmente chega numa situação de óbito, ou então alguém da família. E isso eu comentava ainda ontem, num momento assim de conversa do dia a dia, de reflexões. A gente está vivendo uma situação muito triste, um período de muita tristeza, mas não estamos nos permitindo viver essa tristeza. Porque o dia a dia nos consome, a gente precisa continuar trabalhando, a gente precisa continuar fazendo, acontecendo. Laureano falava dos protocolos que mudam todos os dias e nós precisamos nos acostumar. Então, não dá tempo de viver a tristeza. E aí, eu até trago uma pergunta para a Cíntia. Isso certamente foi muito mal, né, Cíntia? Para a nossa saúde mental. Porque a gente não está se permitindo viver a tristeza. E isso é necessário também para nós, enquanto pessoas, independentemente das nossas funções. Então, eu acho que eu trouxe muito mais reflexões aqui, mais para a gente, mais perguntas do que respostas, mas eu acho que em tudo isso a gente precisa. Acho que é isso, né, Sirlene? Você fala, a gente precisa de mais reflexões do que respostas ou soluções prontas. Eu acho que essa questão, eu vejo muito poucas, às vezes, reflexões. Assim, as soluções têm que ser muito imediatistas. Aí funcionou, deu certo, ok, a gente mantém. Não deu certo, a gente troca. Mas a reflexão, tá? O tempo para se refletir sobre tudo que a gente está vivendo, inclusive a tristeza, é isso que eu tenho sentido um pouco de falta ainda, de ações que, sabe, não tão imediatistas, ou apaga incêndio, ou mas que coloca as pessoas para entender essa realidade, assim, que é o surreal que a gente está vivendo, para não negar essas mortes, né? Muito bom.
Cíntia. Existe uma pressão muito grande, né, do contexto que a gente vive, por imediatismo, por soluções rápidas, né? E isso chegou na gestão de grande parte das empresas e muitas vezes chegou nos setores de saúde também do trabalhador, né? Então, a gente vê essa pressão das próprias lideranças, às vezes, né, que recebe uma pressão de cima, de tentar resolver as coisas do modo com soluções que são vendidas como se fossem soluções rápidas, soluções por um aplicativo. Eu lembro que o mês de setembro foi um mês que é o mês, né, da prevenção do suicídio, mas que está virando uma grande questão, porque tem sido um mês onde as pessoas têm cometido mais suicídio, né? Quer dizer, tem tido uma overdose de falas sobre suicídio, e isso tem levado muitas pessoas a cometer suicídio exatamente no mês de setembro. E na minha empresa houveram alguns suicídios no mês de setembro, e todo mundo ficou extremamente chocado, né? Foi um setembro negro, não foi setembro amarelo da organização. E aí chamaram um cara, não sei de onde, que criou um aplicativo que previne suicídio. Olha que solução maravilhosa, né? Você tem um aplicativo que previne o suicídio. E aí chamaram alguns profissionais de saúde da empresa para ir assistir a apresentação, o cara muito qualificado, com formação no exterior, enfim, tudo muito amarradinho, bem explicado, a apresentação linda, tudo lindo. Mas a gente que está ali no dia a dia, escutando esse trabalhador, né, vivendo essa realidade, entendendo o que aflige esse trabalhador no dia a dia, a gente sabe que a solução, o trabalhador que muitas vezes encontra no suicídio uma saída para o seu sofrimento, primeiro que não é só alguma coisa que a organização vai dar conta, né, que a empresa vai dar conta, como o aplicativo é uma coisa sistêmica, são questões multifatoriais. Mas quando a gente pensa em soluções mágicas, elas brilham muitas vezes o olhinho das lideranças. E aí a gente tem visto muitas lideranças tendo que aprender na marra mesmo, a parar, a escutar, porque a situação, a realidade se impõe, né? Eu, particularmente, atendi algumas lideranças que nunca tinham buscado atendimento psicológico e buscaram por não estarem eles também dando conta nem de si, muito mais e muito menos da sua equipe, né? Então, eu vejo que a realidade ela está puxando um pouco o tapete aí dessas soluções milagrosas, dessas coisas rápidas. Ela está, a não ser que você realmente entre num negacionismo muito grande, a realidade está empurrando a gente para soluções mais reflexivas, né, que levem em conta outros contextos, que sejam mais amplas, que sejam baseadas não só em coisas que está ali na cara, mas coisas que às vezes são como pano de fundo, né, e que complexificam muito as respostas. Mas é claro que o que é rápido, né, o que é comprável, o que oferece estatísticas e números, isso acaba muitas vezes sim brilhando os olhos. Mas a gente tem visto que na prática isso não tem dado conta, né? Eu coloco isso porque mesmo antes da pandemia a gente estava vendo soluções de apps de qualidade de vida, né? Uma amiga de São Paulo me mandou falando assim, a empresa X implantou um app para implantar qualidade de vida. E aí está oferecendo vários serviços, né? A gente vê no LinkedIn esses serviços assim, vendendo a roda. Aí depois começou a proliferar mais ainda. Então a empresa implanta um app onde tem vários serviços. Você pode fazer atividade física online, yoga, meditação, tem tudo, terapia, e aí ou até gratuito, ou não, a pessoa paga uma parte, a empresa paga outra parte, mas independente dela pagar ou não, a questão é, a pontuação no uso do app chega para a empresa está controlando tudo. E além disso, ela é premiada, ou seja, ela usa para ganhar uma premiação e para participar de uma bonificação por estar participando desse programa, porque é uma das formas da empresa provar para a auditoria, para não sei o que ela está investindo na qualidade de vida dentro e fora do trabalho daquele trabalhador. E, às vezes, aquela pessoa não está afim de usar aquele serviço que está sendo disponibilizado. Ela quer fazer, talvez, a yoga, meditação, sei lá o que dela, a atividade funcional dela, em outro serviço lá da cidade dela, né? Não quer usar aquilo que está sendo... Bem, são iniciativas inovadoras, bacanas,
podem parecer interessantes, mas até que ponto, né? Antes mesmo da pandemia e agora na pandemia, o quanto que esses tipos de ações realmente comprometem, geram confiança, que acho que é uma das coisas, né? Acho que elas, às vezes, focam muito mais no controle do que no comprometimento, do que na confiança. A gente, né, as questões a gente vê o quanto que as pessoas estão inseguras e no quanto que elas realmente... Achei bacanérrima a pesquisa que o Laureano trouxe ali, né, mostrando a quantidade de pessoas que participam e o nível de confiança, né, que elas demonstraram em relação às ações da empresa. O quanto isso é raro, o quanto que, né, assim, parece ser raro. Não sei se vocês concordam comigo. E os receios, assim, que eu acho, né, que tá vindo essas novas tecnologias que já vinham, independente da pandemia, mas que agora vieram com mais força, e como que esse uso realmente vai ser para melhorar ou para piorar, né? Se vai aumentar o controle, então piora a qualidade de vida, né? Piora a autonomia, piora... Se for para aumentar o comprometimento, entre outras questões, aí eu acho que a confiança em relação à empresa, o bem-estar, o autocuidado, né? O cuidado do outro, o pensamento mais coletivista do que individualista, e a gente consegue transformar essa história. O que vocês acham disso? Vocês acham que estou sendo muito radical, assim, na minha avaliação? Eu acho que eu tenho um ponto bem relacionado à sua fala. Eu acho que a gente fala um pouco que é um pouco da liderança pelo exemplo, né? Eu acho que o primeiro ponto, assim, a gente até falou um pouco, só linkando um pouco com algum comentário anterior, quando a gente fala em saúde mental dentro das empresas, e trazendo, assim, o exemplo da Aker, o exemplo de outros profissionais que eu conheço, e quando a gente fala disso, infelizmente, a gente tem cada vez mais dados para defender o investimento nesse tipo de iniciativa, né? Esse já é um ponto que não é muito saudável, mas que é cada vez mais fácil você demonstrar dentro da empresa que investir em saúde mental vai trazer um ganho muito grande para a empresa frente a todos os indicadores que a gente vê no mercado. E aí, quando você fala sobre essa questão, né, de um app, eu acho que as empresas precisam entender e os gestores precisam entender que passa muito mais pela liderança, pelo exemplo, do que necessariamente a gente ter um aplicativo, como você deu o exemplo aí, para isso, porque você coloca um aplicativo, a empresa defende a bandeira da saúde mental, mas o seu gestor marca a reunião de 12h a 1h, né? A gente coloca o aplicativo, mas no final o bom funcionário é aquele que trabalha até as 10 da noite na empresa, e esse é o cara que é reconhecido. Então, esse tipo de coisa é que as empresas precisam começar a avaliar e os gestores precisam realmente liderar pelo exemplo. É uma discussão que a gente começou a ter exatamente nesse sentido. O quanto... hoje a gente briga, por exemplo, para o respeito ao período de jornada, não ultrapassar a jornada. A gente precisa que as pessoas... hora extra não é padrão, não é para virar um padrão e a pessoa ali trabalha mais 2 horas todos os dias. Isso aí não é saudável para ninguém. E é isso que a gestão precisa entender, né? Então, acho que quando a gente fala dos gestores, é o quanto eles realmente entendem que isso é um problema, entendem que no final essa produtividade que parece acontecer de eu fazer uma reunião no almoço, de eu esticar minha jornada todo dia no final, ela está deixando esse trabalhador mais improdutivo, porque, né, ele vai ter um problema, ele vai ter uma dificuldade lá na frente, não vai ser saudável para ele vai entregar muito menos nos horários que ele está trabalhando. Então, acho que a gente fala bastante em walk the talk, né, mas é liderar realmente pelo exemplo. Então, o quanto eu valorizo, por exemplo, o período de férias completo e não ficar quebrando as férias várias vezes, né? O máximo que a legislação permite para descansar. Então, isso também é uma coisa que é uma prática comum. Aquele cara que fala que vai tirar 30 dias na empresa, às vezes ele, né? Algumas empresas dizem, pô, mas como assim, né? 30 dias de férias, né? E, na verdade, as pessoas quebram ali, ficam uma semana e tiram aqueles 15 dias obrigatórios por lei, mas tentam quebrar o máximo que puder as férias, exatamente para não ficar tão longe do trabalho, quando na verdade esses 30 dias fora longe do trabalho é que vão ajudar ele a voltar e ser mais produtivo depois e vão ajudar muito mais na questão da saúde mental. Então acho que dá um pouco nessa linha e é isso que a liderança precisa entender, né? E eu acho que, respondendo a pergunta, será que eles estão preparados? Eu acho que a gente ainda tem um caminho longo para eles entenderem que é exatamente isso, né?